Boa noite, boa noite, boa noite. Programa Nortear Educação Financeira, segunda temporada. Hoje com gente de muita competência. Programa Nortear Educação Financeira, segunda temporada. E hoje eu tenho a honra, no programa Nortear Educação Financeira, segunda temporada, de trazer direto de Florianópolis, minha querida amiga, e eu vou apresentá-la direitinho, Marlise Alves. Marlise, uma honra ter você aqui. Boa noite, Cleiton. Obrigada pelo convite. Não, agora eu só tenho um problema. Eu inventei um problema e eu vou colocar. Antigamente era assim, Marlise. Era assim, ó, o Fernando Ribeiro, ele entrava no final do programa para fazer os comentários. Porque naquela época, que é 8 meses atrás, só tinha 2 pessoas que cabia. Agora o Fernando Ribeiro, ele tá com a gente o programa todo, se ele quiser aparecer, porque ele é meio de lua. Então, para iniciar, boa noite para todo mundo, você que tá aí, vamos dar curtidas para chamar a galera. Aqui é o Cleiton, programa Nortear Educação Financeira, segunda temporada, programa Marlise de número 65, e você com a gente, rumo ao 100. Bora nessa? Bom. Bora lá. Fernando Ribeiro, você agora tem o seu cantinho lustre. Olha só, você que aparecia nas últimas horas, nos últimos minutos, para fazer comentários, agora você está aí interagindo. Fala o seu papel aí pro pessoal. Dá boa noite. Boa noite a todos, a você que está aqui ao vivo, a você que está nos reprisando. Boa noite à nossa queridíssima convidada, Marlise. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. É bom tê-la aqui conosco, compartilhar um pouquinho só desse vasto conhecimento que você tem para conosco. E novidades, né? Novidades é o seguinte, agora eu posso aparecer finalmente, eu não vou ficar só no finalzinho, eu posso interromper. Ai, Marlise, você vai querer cobrar hora extra. Pois é. E também assim, gente, para quem está ao vivo hoje, tem novidade. Quem quiser entrar com a pergunta direta para a Marlise aqui, a gente traz ao vivo, já que agora cabem 4 pessoas aqui, né, na live. Então, legal, se você quiser fazer a pergunta ao vivo, põe o dedinho para cima aí que o Cleiton abre a sala e você vai aparecer e fazer a pergunta aqui ao vivo para nossa convidada hoje. É ou não é, Cleiton? Com certeza. Marlise, eu quero te falar uma coisa de coração mesmo. A gente tem uma honra, a gente gosta muito do seu trabalho, eu e o Fernando. Você sabe disso. Nós somos colegas lá na BEF. Esses são os cachorros do Fernando, tá? Essa aí é a perseverança. Mas daqui a pouco ele tira o áudio dele, faz qualquer coisa, ou então ele grita pro pessoal. Mas, Marlise, eu tava falando para você que o seu trabalho é estupendo. Muito obrigado por aceitar a retomada. A gente ficou um tempo de férias. E esse projeto aqui, Marlise, ele começou em meio à pandemia, para a gente trazer conteúdo de relevância de educação financeira para a população. E de educação financeira, de educação de empreendedorismo, do qual você é muito fera, muito notável o seu trabalho, eu vou te apresentar aqui, mas muito obrigado por aceitar. Você tem sido uma bênção para a gente na ABF, e tem sido uma colega muito legal, e aqui também com a gente nessa retomada. Obrigado por aceitar. Eu que agradeço. Quero parabenizar vocês pelas 64 lives, então, que já aconteceram. 65, né? Com você agora. Pois então parabenizar pelas outras 64 por essa retomada de hoje, né? Acho que é um trabalho fantástico que a BF faz, vocês estão à frente aí desse trabalho. E educação financeira hoje é a base da sociedade, né? Então, acredito muito nessa proposta. Obrigada pelo convite e pela confiança. Não, imagina, você tem ajudado a gente. Hoje é a live de número 65, a nossa convidada Marlise Alves, de Florianópolis, Santa Catarina. Você é nascida em Santa Catarina? Sim, sou nascida aqui em Florianópolis. Aqui a gente fala que nós somos os manezinhos da ilha. Manezinhos da ilha, né? Essa é a expressão que utilizam aí. É a nossa expressão aqui. Você é contadora, você é consultora financeira. Você trabalha pelo Brasil afora, mas tem um foco no trabalho de empreendedorismo aí na cidade mesmo?
Olha, Fernando, há um tempo atrás, sim, né? A gente tinha mais esse trabalho presencial. Agora, desde que veio pandemia e que o mundo se transformou no digital, hoje eu atendo clientes em vários lugares, né? Tenho cliente no Norte, tenho clientes no Nordeste, tenho clientes no Sudeste e tenho clientes aqui no Sul, né? E de empresas variadas, porque a gente se conecta pela internet. Então, essa modalidade de atendimento à distância facilitou muito, né, a Mudou chegada, muito, né? então, desses novos clientes. Exato. Então, um período curto, a gente mudou o jeito de trabalhar, né? Que Mudou. coisa, né? Uhum. E Exato. Eu mudou. particularmente gostei, tá? Eu gostei porque eu acho que a gente ganha tempo no sentido de que não tem uma saída de um cliente, uma chegada de outro presencialmente, né? Que geralmente era um intervalo maior que eu dava entre uma sessão e outra. Assim como via internet, a gente desconecta um, já conecta na outra sala, né? Então, tem essa possibilidade de não perder muito tempo no trânsito e assim a gente facilita a vida. Então, gosto. Claro que a Que gente sente falta legal, do presencial, mas gosto. que legal. Ela é contadora, ela é especialista, ela é consultora financeira, especialista em mentorias e trabalhos para empreendedores com foco no financeiro. Tem ajudado na construção de resultados nos negócios e na vida das pessoas. Ela tem ajudado empreendedores a alcançarem novos resultados, tanto nos seus negócios como em suas vidas. Esse é o lema que ela tem utilizado, muito bacana. Quem quer conhecer seu trabalho, utiliza aqui no Instagram o @ Marlise Alves Oficial. Marlise Alves Oficial. Quem é nortear aqui não conhece o trabalho da Marlise, vamos seguindo ela e vice-versa, porque a gente precisa dessa ajuda para o nosso trabalho. Legal. Que bom. A Marlise também ela é representante da Associação Brasil de Educadores e Educadores Financeiros em Santa Catarina, com um amigão meu, que virou um amigo, que é o Sérgio Marian, uma pessoa incrível. Obrigado, Marlise. Né? Esse foi um reforço de peso que você trouxe. Sim, um cara ele é ótimo. de ouro. Ótimo, né? Sim. Marlise, eu tenho uma coisa aqui no programa Nortear. Antes da gente começar a falar do nosso assunto, que é finanças para empreendedores, que a gente tem muita coisa para falar, como que surge o trabalho de finanças ou educação financeira na sua vida? E sempre foi com empreendedores? Conta a sua história em relação a isso. Conto. Bom, eu sou contadora de formação, né? Então eu me formei em ciências contábeis lá em 97 e lá naquela época eu abri uma empresa de serviços contábeis que tenho até hoje, né? MM Contabilidade. Então sou empresária contábil. Na metade desse caminho ali com 5 anos, na metade não, bem no começo ainda, né? Já se passou 23, então ali com 5, 6 anos de empresa, tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu atendo já há muitos anos um grupo de clientes aqui de Florianópolis, e esse grupo de clientes, eles trabalham numa mesma empresa, tem um rendimento praticamente semelhante, né? Vou falar em torno de 4, 5 clientes que são engenheiros de uma empresa daqui. Tinham, na época, famílias parecidas, assim, mulher, 2 filhos, né? As mulheres geralmente não trabalhavam. E o que eu comecei a observar, né? Que dentro desse mesmo grupo de clientes, alguns clientes, eles prosperavam ano a ano. Por que eu sei disso? Porque eu fazia a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, de um ano para outro, tinha evolução de patrimônio em alguns deles. E em outros deles, tinha evolução das dívidas, né? Então, alguns cresciam patrimônio e outros cresciam endividamento. E daí aquilo começou a me chamar a atenção, né? Por que o fulano e o ciclano, né? Digamos que de 5, 2, chegam aqui todo ano reclamando, dizendo que o dinheiro não dá para nada, né? Que tá tudo tão pesado e tudo mais. E os outros 3, digamos assim, nessa proporção, chegam sempre sorridentes, mostram a documentação e dizem que foi um excelente ano. Então, o que acontecia ali de fato, né, nessa diferença? Porque no fundo, eu como contadora, às vezes até tentava ajudar fazendo uma planilha, mostrando alguns números, mas eu não tinha subsídio para ajudá-los de fato a conseguir eliminar aquele endividamento e seguir em outra direção. E aí eu comecei a pensar, né? Nossa, o que é isso, né? O que está acontecendo aí nesse meio? E aí eu me encantei pela área do comportamento humano, né? Fui estudar psicologia, fui estudar pós-graduação em psicodrama, em coaching, mas a minha chave de virada, né? Para ir para a área da psicologia e das humanas, foi principalmente essa, né? De descobrir o que estava por trás desse comportamento financeiro.
E aí, dentro dessa virada, claro, entrou também a questão do coaching financeiro e da educação financeira como base do trabalho. Porque se eu gostava tanto da parte da psicologia que tem a ver com comportamento, com pensamentos e tudo mais, como que eu iria unir isso com contabilidade? Então, eu achei que a forma de junção desses dois conhecimentos pega uma intersecção ali dentro de educação financeira, né? Que é um misto Sim. aí de outros assuntos. Então, foi assim que eu vim parar dentro da educação financeira e fui estudar sobre o tema. E com o empreendedorismo, com os empreendedores, o tempo é mais ou menos, quanto tempo mais ou menos que você focou com empreendedores? Então, na verdade, assim, desde que eu me conheço por gente trabalhando com contabilidade, eu trabalho com empreendedor, né? 23 ligou anos, o trabalho. abrindo empresa, fechando empresa, ajudando na parte tributária, né? Ajudando na contratação de um funcionário, né? Fazendo essa parte de ajuda a empreendedores. Nesse meio tempo, né, entre eu realmente ter esse posicionamento um pouco mais acirrado com empreendedores, eu atendi muito funcionário público, atendi várias pessoas que tinham um rendimento fixo, que eram funcionários, e continuo atendendo ainda hoje, né? Ainda batem aqui na porta, seja por indicação, enfim. Mas o que eu comecei a perceber? Que os empreendedores, em geral, eles têm outras necessidades e outras demandas relacionadas à vida financeira que um assalariado não tem, né? Então, que é bem diferente. E como que eu vou falar para um assalariado se eu não sou uma assalariada também, né? Eu também sou uma empreendedora. Tenho também meu rendimento fruto do meu negócio. Então, foquei nessa parte de empreendedores. E quero contar aqui para vocês de primeira mão, né, que vou focar mais uma vez, saindo do empreendedores para empreendedoras, né? Então, vou falar especificamente para mulheres que empreendem. Essa mudança está acontecendo aí já no meu Instagram, com a jornada dona do seu negócio. E daqui a pouquinho, semana que vem, provavelmente está pronto aí esse processo de transformação. De primeira mão aqui, então. Olha aí, Fernando, você já trazendo boas notícias, Fernando. Agora você fica aqui aparecendo direto e a gente já tem novidades aí. Marlise, é uma honra. A honra de ter você aqui é tão grande. E fora isso, olha só quem está com a gente. Odete Reis, Jaqueline Metzer. Pessoal, vamos curtindo para chamar mais pessoas. E o Fernando falou que quem quiser fazer perguntas vai entrar ao vivo. O Fernando vai cuidar disso, né, Fernando? Basta aí só levantar o dedinho aí e fazer a pergunta ao vivo para nossa convidada hoje, né? Nossa convidada. Cleiton, deixa eu fazer uma pergunta, já que agora eu já estou aqui ao vivo. Já está todo serelepe já. Marlise, eu achei legal, você falou que você teve que procurar outra forma de ajudar os seus clientes, que foi através do comportamento financeiro, que estava por trás. Isso. Mas nos ajuda, o que está por trás? O que você conseguiu identificar hoje que frequentemente está por trás do comportamento financeiro? Bom, na época que eu fui procurar, comecei a cursar psicologia, foi lá em 2006, né, faz tempo já, não se tinha muito o que se falava sobre educação financeira. Eu tive contato com o tema de educação financeira bem depois, né, que começou a surgir e tudo mais. E assim, o que está por trás do comportamento financeiro? Ele está por trás das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Então, a lógica o meu pensamento gera o meu comportamento e o meu comportamento produz o meu resultado. Então, quer dizer, ainda tem uma etapa a mais, né? O meu pensamento, ele produz o meu comportamento gera a minha ação e a ação traz o resultado. Então, se eu não tenho resultado aqui na ponta, é porque da outra ponta, a minha forma de pensar, a forma como eu elaboro as minhas finanças, com o que eu penso sobre dinheiro, está me travando nesse circuito. Então, é quase como um passo a passo, né? A gente até consegue identificar um comportamento que está errado frente à vida financeira, que não vai me levar para um caminho de prosperidade, vai me levar para o endividamento. E por trás dele é preciso identificar que tipo de pensamento que eu tenho, que me leva a ter aquele comportamento. Porque a gente vai agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que o mundo é próspero, eu vou enxergar prosperidade, vou agir com prosperidade. Agora, se eu acredito que o mundo é escasso, a minha vida vai ser de escassez. Então, é assim, é isso que eu acredito, né? Frente à busca que eu fiz nesse período, essa é a minha verdade. Legal. Perfeito. Ô, Marlise, vamos pegar o gancho aqui.
Quais as maiores dificuldades que o empreendedor enfrenta? E, pegando o nosso tema, existe uma dificuldade financeira, é uma delas? Olha, Cleiton, eu acredito que a principal dificuldade financeira do empreendedor é de pessoa física com pessoa jurídica, né? Porque a falta de organização dentro do empreendedorismo, ela faz com que tenha uma mistura, né? Então, o cliente, ele tem uma lojinha, digamos, né? Tem uma loja pequena, vender ali suas roupas, por exemplo, e aí daqui a pouco o dinheiro dos clientes, ele não separou para pagar o aluguel, nem para pagar a compra da próxima mercadoria. Ele já pegou aquele dinheiro, já foi fazendo supermercado, porque aquela era a urgência dele. Então, conta de pessoa física com conta de pessoa jurídica é um enfrenta. E além disso, né, tem a questão de que o empreendedor também não tem, muitas vezes, um salário. Se programar, porque justamente tem o caixa da empresa. Então ele vai ali como se o caixa da empresa fosse e vai tirando, e nem se dá conta do que ele tem de retiradas a fazer dentro daquele período. Então são duas dificuldades, né? Uma é essa mistura tá dando um e a delay outra aí, não? Tá dando um corte na sua fala, Marlise. Certo que acaba trazendo essa dificuldade de... Vamos chamar ela de novo. Deu um delay, acho que ela caiu. Vamos lá? Ô, Fernando, trazer uma profissional como a Marlise é uma honra aqui pra gente. Depois que ela retomar, eu quero que você leia a pergunta que a nossa querida Jaqueline Metzier está fazendo. E vamos pedir pro pessoal curtir, para chamar mais pessoas, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Tá travando um pouco, o pessoal tá falando. Carlos Eduardo aqui com a gente. A Samira. O meu tava travando ou era só com ela? Eu tava vendo só com ela travar. Era só o dela. Ah, tá. Era só o dela. Mas a coisa que acontece, ao vivo é assim mesmo. Sim, sim. Chamando a Marlise aqui, não. Ela está voltou. Ah, voltou. Voltei. Espero que agora não trave. Vamos retomar um pouquinho. A gente estava falando das dificuldades e você falou que a maior dificuldade tem sido a mistura das contas físicas e jurídicas. Vamos nessa linha. Certo. Eu acredito que sim, que essa é uma das principais dificuldades, porque nesse caso, quando tem essa mistura, o empreendedor ele não consegue enxergar nem os resultados da empresa, quais são os resultados que a empresa está dando, nem os resultados da sua vida pessoal. Então, a mistura é tão grande que ele não tem, às vezes ele subestima aquilo que ele está gastando e também ele superestima. Deu problema na conexão de novo, Fernando. Aquilo que acontece na vida privada. Tá dando um delay aqui nela, né? Tá travando de novo, né? Tá, um pouquinho. Isso. Ele tá dando cortes na sua fala. Eu não sei se a conexão tá em Wi-Fi. Vamos ver. Expectativa. Falar sobre empreendedorismo, finanças para empreendedores. Nossa convidada Tá Marlise. Tá rodando aqui. Vamos desconectar e voltar de novo, Fernando? Vamos tentar? Vamos fazer o teste mesmo? Peraí, fala aí, Marlise. Acho que ficou bom já. Tô escutando ela normal. Deixa eu ver. Pode falar, Marlise. Ela saiu de novo. A gente chama de novo. Aqui a gente vai para cima, pessoal. E eu quero que vocês participem conosco. A Érica está com a gente. Ô, Érica, prazer ter você na BEF, viu?
ser um grande reforço pra gente, de verdade. E a gente vai vendo, retomando os amigos aqui, né, Fernando? É muito bom. Carlos Ela tá Eduardo. falando o áudio dela, o Carlos Eduardo de Campinas, esse aqui é meu primo. Fala, Carlinhos. Tá falando que realmente está falhando o áudio dela. Deve ser alguma questão de conexão, mas eu acho que agora vai. Uhum. Oi, gente. Vamos lá, agora Troquei vai. de lugar. Troquei Oi. de lugar, vamos ver se agora vai. Uhum. Legal. Estão me E ouvindo? agora perfeito. Sim, agora acho que melhorou. Tá, eu mudei de modem. Agora estou embaixo do modem aqui oficial. Agora essa internet aqui tá melhor. Coisa que acontece. Isso é empreendedorismo, né? O empreendedorismo, esses desafios, né? Tem que se adaptar, né? A gente precisa se adaptar no empreendedorismo. Mas fazia tempo que eu não fazia Vamos live lá, aqui, vamos... mas tudo bem, vamos lá. Ô, Manise, você tá sendo tão generosa e ainda vem isso, mas obrigado de verdade. Obrigado de verdade. Tamo junto. Tamo junto, vamos nessa. Aí os caras começam a empreender e misturam contas físicas e jurídicas. E aí vem uma pergunta da Jaqueline. Eu achei interessante, até pra gente pensar. Fernando, a pergunta da Jaqueline é muito interessante, porque ela questiona, será que as pessoas não sabem, não se preparam para empreender? Será que o problema é esse? Olha a pergunta dela. Fale um pouco sobre uberização, quer dizer, o pessoal que vai empreender como Uber, né? Quantas pessoas empreendem? Cortou aqui a por letra. Necessidade. Pode ler. Por necessidade, sem conhecer a gestão financeira ou mesmo planejamento estratégico. É bem interessante, né, essa pergunta da Jaqueline, porque essa é muito a realidade do nosso pequeno empreendedor, daquela pessoa que abre um microempreendedor individual, que começa um novo negócio. As pessoas não vão atrás de conhecimento, não buscam esse conhecimento relacionado a empreendedorismo, né? Até aqui no Brasil, né? Hoje não. Hoje a gente tem vários canais que falam de empreendedorismo, temos várias pessoas magníficos sobre empreendedorismo, mas há uns anos atrás isso não existia. O que acontecia aqui na prática? Eu vi muitas pessoas que, por exemplo, se aposentavam e decidiam abrir um negócio, sendo que a vida inteira foram funcionários ou sempre foram funcionários. É claro que vão apanhar no começo, né? Apanhar no sentido de ser difícil mesmo, de até aquela coisa girar, até entender como é que funciona o negócio, até entender a parte burocrática, até conseguir fazer essa separação. É lento. Agora, o que eu gosto de afirmar, apesar dessa, né? É possível a gente aprender, é possível a gente entender sobre. Então, nada que um comportamento empreendedor, iniciativa de buscar conhecimento, não faça valer e acontecer de uma maneira adequada aí com esses empreendedores. Muito bom, muito bem explicado. E aí essa mistura de contas físicas e jurídicas, outro dia me fizeram uma pergunta sobre isso. Será que é uma herança da falta de educação financeira? Porque daí a gente já tem uma relação ruim com o dinheiro em casa, nas finanças pessoais, e tem gente que vai empreender. Será que é só a relação ruim que a gente traz da falta de educação financeira, ou tem mais segredos aí? Eu quero que você compartilhe tudo aí. Da sua experiência é muito vasta. Olha, eu diria, eu sou especialista do método da empresa autogerenciável, do Marcelo Germano. Então, o Marcelo Germano sempre fala uma frase, né? Que a empresa é o reflexo do dono. E aí eu sempre fico pensando nisso. O financeiro da empresa também é reflexo do financeiro do dono. Então, se a gente tem um financeiro embolado, pode acreditar que aquele dono por trás tem uma vida financeira embolada. Porque se a gente tem uma vida financeira organizada na vida pessoal, a gente vai querer levar esse modelo de organização também para a nossa empresa. Então, isso é muito claro e muito evidente para mim. Se eu consigo organizar a minha vida financeira pessoal, eu vou conseguir organizar a vida financeira da minha empresa. E muitas vezes acontece o contrário também, né? Então, eu
por necessidade, começo a organizar a vida financeira da minha empresa e, consequentemente, levo isso para minha casa. Porque, afinal de contas, se eu estou aprendendo aqui no meu negócio, também eu posso aprender e fazer isso de uma maneira mais clara e específica lá em casa. Faz sentido aí para vocês? Para mim faz completo, porque tem algumas pessoas que falam assim, olha, só comecem a empreender se tiver com as contas em ordem. Eu já falei muito isso também. Mas hoje, labutando com empreendedores, eu acho que não tem uma fórmula certa. Tem gente que vem ruim nas finanças pessoais e quando começa a empreender, começam a mudar o hábito. Tem gente que já vem bem empreendendo a sua casa, mas quando começa na empresa tem muita dificuldade porque o estilo é diferente. Eu começo hoje a enxergar, labutando com alguns empresários aqui da Zona Leste, Marlise, que são bem pequenos, são pequenos, humildes, que não tem uma fórmula pronta, não. A gente tem que ter um cuidado para falar disso, mas faz completo sentido. Não. Inclusive, Cleito, tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo, tá? Meu primo, tá? Ele Olha colocou aí. aqui, qual é o planejamento estratégico para o empreendedor individual e qual é a porcentagem para investimento e reserva? Entendi. Estão me ouvindo? Vocês estão travados? Tá dando uns cortes de novo. Tá dando uns cortes. Estão me ouvindo? Oi, gente. Acho que tô escutando. Pessoal, me ajudem aí. Tá dando um picote na fala da Marlise, é isso? Tá, eu tô ouvindo vocês agora. Agora voltou. Voltou. Agora tá ok. Vamos nessa. Ótimo. Certo, ótimo. Tá, eu vou falar ali que foi feita com relação a percentual de investimento, né? Não existe, foi falado, uma fórmula pronta para quem empreende tem que investir tanto. Eu gosto de seguir pelo método dos potes de ouro, que é o método que eu sigo. A gente teria aí 10% de investimento sobre a retirada, né? Então, pensando assim, a empresa vai fornecer uma retirada de prolabore para o seu dono da empresa. Então, esse dono vai receber 5 mil reais por mês. Então, eu gosto de pensar que lá na minha vida pessoal, com os 5 mil reais que eu vou receber, eu vou guardar 10% para minha liberdade financeira e vou guardar 10% dos meus sonhos de curto prazo. Gosto de pensar nesse método. Mas isso é na minha vida financeira pessoal. Na empresa, é muito necessário que tenha, assim, um planejamento estratégico de retorno de investimento. Então, eu preciso reinvestir de 100 mil reais de lucro que a minha empresa vai dar, eu tenho que reinvestir 50, porque eu tenho que trocar computador, eu tenho que comprar máquina, eu tenho que investir em estoque, tenho que fazer alguns investimentos. Da outra metade do lucro, sim, eu posso distribuir para os sócios, para os donos da empresa, mas metade tem que ficar. Porque o que eu posso pensar, né? Se eu estou investindo na minha empresa, é bem possível que o retorno desse investimento seja maior do que um investimento financeiro. A minha empresa tem que dar mais um investimento financeiro, senão eu coloco o dinheiro numa conta de investimento financeiro e não vou me incomodar de tocar um negócio. Então, a empresa ela tem que ser mais rentável. E aí, nesse sentido, a gente tem duas decisões, né? Uma decisão sobre o Prolabore, que daí é lá na vida financeira pessoal, e uma decisão sobre o valor do lucro que vai ser gerado durante o ano na empresa, esse lucro, com esse resultado. Muito bom. Olha a pergunta da Samira, nossa colega de ABEF. Podemos dizer, Marlise, que o conhecimento evita a falência do empreendedor? Ah, sim, com certeza, né, Samira? Concordo totalmente. Acredito que o conhecimento liberta e salva da ignorância. Muitas vezes é melhor a gente ficar sem conhecimento, né? Porque depois que a gente conhece, a gente não tem como desconhecer. Tipo, depois que a gente viu, a gente não pode desver a coisa. E aí, depois que a gente aprende algo, a gente precisa aplicar aquilo lá, né? Então, se eu aprendo, por exemplo, que eu preciso do caixa da minha empresa, fazer uma planilha de fluxo de caixa, ter um relatório todos os meses dos meus números, né, de entradas e saídas, quanto que me sobra todos os meses, depois que eu entendo que isso é uma necessidade, que eu tenho que fazer isso todos os meses, eu não tenho simplesmente como deixar de saber disso, né? Então, a partir do momento em que eu sei, eu tenho que continuar
seguindo nessa direção. Legal. Tem duas perguntas que chegaram aqui, ó. Uma, como se organizar com rendimentos variáveis? E aí tem uma pessoa que falou assim, eles acabam comigo. E aí tem uma outra pergunta. Vamos nessa primeiro, depois eu faço a outra. Certo. Eu gosto de pensar que o rendimento variável é da empresa e não do empreendedor, né? Então eu preciso saber o seguinte, qual é o valor que eu, como empreendedora, preciso ter todos os meses para pagar as contas lá de casa, lá da minha casa. Então, eu preciso de quando? Eu preciso de 5, preciso de... Qual é o valor que eu preciso levar para casa todos os meses? E aí, esse cálculo vai ser o meu salário dentro da minha empresa. Então, eu vou me organizar com um valor fixo. E aí, eu coloco isso no planejamento da empresa. É claro que a empresa tem sazonalidade. Quando se trabalha com venda, por exemplo, quando se trabalha com atendimento, tem um período aí de sazonalidade, né? Um pouco para mais, um pouco para menos. Agora, se eu tenho uma boa organização financeira, eu sei que para mais eu vou continuar retirando aquela coisa ali que eu tinha, aquele valor que eu tinha me proposto, e essa diferença vai ficar num fundo de reserva da empresa. Se a empresa no mês seguinte deu a menos, eu tenho de onde tirar, porque eu fiz uma reserva nos meses anteriores. Então, essa organização financeira, para quem tem uma empresa que trabalha com vendas, que tem uma renda variável, ela é muito importante para que a gente lá na pessoa física consiga se organizar e consiga ter esse... Faz sentido? Muito aí? Bom. Marlise, faz sentido você estar aqui e tá te dando luz pra gente. Faz sentido absurdo. Deixa eu te falar uma coisa, né? É interessante, né, Cleiton, Cleiton e Fernando, porque a gente está falando aqui de negócios, mas não é só o CNPJ aberto, né? A gente tem aqui várias pessoas aqui no grupo que são educadores financeiros, que talvez nem tenham um CNPJ, que trabalham na sua pessoa física, mas é preciso olhar para esse negócio como sendo um negócio, né? Eu gosto de pensar isso. O empreendedor é aquele que olha e vê que tem um negócio de separação de conta, que eu falava no começo, não é nem só de CNPJ. Não é porque eu tenho CNPJ formal, é sim porque eu quero olhar os números separadamente. Então, eu tenho uma conta aqui de pessoa jurídica ou do meu negócio e tenho uma conta separada da pessoa física, né, da minha casa. Eu acho que essa separação ela é bem muito bom. Importante de ficar claro para todos. Pegando esse gancho aí desse esclarecimento da separação, você labuta com muitos empreendedores do Brasil afora, né? E me diz uma coisa, no seu entendimento, o empreendedor chega aqui na Marlise hoje, quais as instruções que ele precisa saber para gerir bem um negócio, para organizar bem suas finanças? O que a Marlise dá de dicas aí para esses empreendedores que procuram você? Eu trabalho com um processo de mentoria, né? Então a gente fica junto aí geralmente por 10 sessões, com um intervalo de 15 dias, ficamos juntos por 5 meses, mais ou menos, o empreendedor que vem até mim. E dentro desse processo de mentoria, tem também os processos de mentoria em grupo, né? Que são bem interessantes. Em breve teremos um próximo, talvez um outro. E o que a gente trabalha dentro desse processo? Primeiro de tudo, identificar aonde que essa empresa está hoje, né? E o que ela quer atingir. Então, entra muito dentro do ponto A e do ponto B, né? Esse desenho de ponto A e ponto B. Então, eu entendendo aonde que esse empreendedor quer essa empresa, nós vamos trabalhar para que ele consiga traçar ações para que essa empresa chegue realmente nesse lugar. Então, esse é um ponto de partida. Depois disso, a gente começa a destrinchar também as questões de crenças. Lembra que a gente falou lá no começo sobre que o nosso comportamento é fruto do nosso pensamento? Então, a gente tem que ver se nesse empreendedor não tem nada bloqueando, né? Se não temos nenhum tipo de questões internas que estão impedindo esse empreendedor de prosperar. E aí, dentro desse desbloqueio, entram as questões das ações. Então, durante todo esse período que a gente fica, a gente traça ações para alcançar aqueles resultados. Então, é um trabalho meio amarrado, né? Eu quero alcançar isso, eu corrijo, né? Ou mudo a minha forma de pensar e vou fazer ações para chegar nesse resultado. Muito bom, muito bom. Olha só, mais uma pergunta, Fernando. A Samira tá aqui, hein, Fernando? Samira, Marlise, quando você puder, conhece a Samira. A Samira tem uma história de vida fabulosa. Ela é uma querida amiga nossa da ABEF.
vale a pena você conhecer. Ah, que legal. Vai ser um Aí prazer. ela faz o seguinte, ela diz que na experiência dela que tem muitos empreendedores que não fazem reserva financeira para a empresa. Não. Como começar? Como começar? Não fazem reserva financeira nem para a vida pessoal e nem para a empresa, né? Vamos colocar aqui essa observação. As duas coisas Sim. andam juntas. Verdade. Na empresa, é necessário a gente entender que é preciso que, mesmo que seja uma empresa pequenininha, que a gente tenha um capital de giro, né? Que tenha ali um mínimo de fluxo de dinheiro, né? Então, eu gosto de pensar o seguinte: primeiro passo para a constituição de uma reserva financeira na empresa é identificar qual é esse número que a gente quer atingir. Então, geralmente esse número é o quê? 3 meses de faturamento, ou tenho a média aqui da minha empresa de R$1.000, eu tenho que dar conta de R$20.000 todos, né? De aluguel, de compra de mercadoria, de funcionário, eu tenho 20 mil aqui para dar conta. Então, no mínimo, a gente vai fazer 60, né? Então, essa reserva de 60 mil vai ser o nosso alvo. Como que a gente vai fazer essa reserva? Vai ter que traçar algum plano. Como que a gente pode aumentar o faturamento dessa empresa para vender mais, né? Se a gente pode vender algum produto extra, algum serviço extra com a finalidade específica dessa reserva. Então, digamos, aqui eu tenho uma empresa de contabilidade, né? Então, aqui na empresa de contabilidade a gente tem honorários contábeis todos os meses. Mas, todos os anos a gente ia entre março e esse ano entre maio, uma renda extra que é a renda do imposto de renda. Queríamos, por exemplo, pegar esse rendimento do imposto de renda e fazer de fundo de reserva nesse ano da declaração de imposto de renda. Assim pode surgir uma reserva, se por um acaso a gente desce, né? Então, traçar estratégias que saem da caixa, porque se a gente ficar esperando só pelo comum, é o comum que a gente vai ter. Se a gente quer resultado extraordinário, a gente tem que pensar diferente. E aí é traçar um novo produto, verificar, fazer um movimento diferente para ter esse resultado diferente. Então, são essas duas pontas, né? O que eu quero atingir e de que forma eu posso chegar lá. Eu vou passar a palavra para o Fernando, mas eu tiro uma dúvida. Você atendendo, você já teve algum tipo de atendimento que você falou assim, meu amigo, você está empreendendo, mas você não gosta do que você faz. Não é melhor parar e encontrar uma forma de ser feliz? Porque também é felicidade, né? Sim. É interessante, né? Esses dias teve uma moça que me procurou, ela não virou minha cliente, mas ela me procurou pelo Instagram, comentando algumas coisas, né? E ela me dizia justamente isso. Ela dizia, Marlise, eu empreendo, mas eu não sou feliz empreendendo. Dizendo que não era feliz empreendendo no negócio que ela tinha. E aí eu comecei a ler as mensagens que eu tinha trocado com ela no passado. Já fazia um ano que ela tinha me dito a mesma coisa. E aí eu perguntei para ela, né? Mas você vai ficar aí até quando, né? Até quando que a gente aguenta fazendo algo que a gente não gosta? E essa pergunta me pegou, eu não sei responder, né? Então, muito no poder das perguntas, né? Fazer com que a pessoa se questione. Se não é isso que ela gosta, ela vai ficar ali fazendo, martirizando quem? Né? Ela está se chicoteando por quê? Né? Qual é o motivo para isso? Então, a partir do momento que ela se toca disso, que ela coloca um prazo final, um ponto final, ela entende que tem um prazo ali dentro daquele negócio e ela já pode começar, enquanto esse negócio não fecha, a desenhar uma outra possibilidade, né? Muito bom. Fernando? Verdade. Marlise, deixa eu te fazer uma pergunta que possivelmente você deve ter encontrado aí nas suas mentorias, no seu trabalho, e nós aqui também na Nortear encontramos muito a resistência, né? Como a gente falou de Prolabore, a resistência que as pessoas têm em saber que elas têm que reduzir o seu padrão de vida para que se mantenha a ideia de ser empreendedor, né? Se mantenha essa ideia, não tem como. E aí muitas pessoas têm medo e já nos questionaram por dizer que você vai ter uma mentalidade de escassez, sabe? Eu já vejo isso como uma certa desculpa. Não, mas eu não posso reduzir o meu padrão porque senão eu vou ter uma mentalidade de escassez. Essa questão da adaptação, pelo menos eu sempre parto desse princípio, de ser temporária, você equilibrar o seu padrão de vida temporariamente, por que as pessoas ainda têm essa ideia, na sua opinião, de que é sim uma mentalidade de escassez e não uma realidade de números?
É interessante, né? Porque essa tua fala parte de uma ideia, né? Que eu acho que talvez essa seja a ideia a ser questionada, de que o empreendedor precisa ser rico, né? O empreendedor vai ganhar muito dinheiro com isso, nem sempre é verdade. Né? Não Então é a gente verdade, tem uma Marlise? outra crença por trás. Não é Nem verdade? é verdade. Nem sempre é verdade. Vamos falar a real aqui, né? Então, assim, quando ele entra com essa mentalidade, eu vou deixar de ser funcionário e vou ganhar dinheiro no mês que vem empreendendo, é uma crença que pode levar ele à falência, porque ele vai tendo mais dinheiro da empresa do que ele deveria. Então, é muito importante que esse empreendedor tenha consciência do que essa empresa gera de dinheiro para ele todos os meses. Eu gosto muito de fazer a comparação com a galinha dos ovos de ouro. Digamos que a gente tem uma galinha dos ovos de ouro, que é o nosso negócio, a nossa empresa, e ela produz um ovo de ouro por mês, né? Então, todos os meses ela te dá um ovo de ouro, que é o teu prolabore. Agora, se tu quiseres mais do que um, pode até ter mais do que um ovo de ouro, mas aí para isso tu vai cortar a asa da galinha, vai cortar a coxa da galinha, vai cortar o pescoço da galinha e daqui a pouco a tua galinha vai morrer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alimentar a galinha para que ela produza 2 ovos de ouro e não tirar a asa, a pena, sei lá o que mais da galinha. Então, o processo ele é inverso. Se a minha empresa consegue me pagar isso, ok, é o ovo de ouro que está sendo produzido. Agora, se ela não consegue me pagar isso, eu estou assassinando a minha galinha dos ovos. E aí não faz o menor sentido. Então, quando o empreendedor ele consegue observar isso, que essa galinha é sim uma galinha de abundância, ela não é uma galinha de escassez, mas ela precisa ser alimentada para produzir ovos abundantemente. Até então ela está produzindo um ovo, então eu tenho que dar conta desse ovo e tá tudo certo. Muito bom. Perfeito, perfeito. Obrigado aí. Fernando, ninguém vai querer entrar ao vivo para fazer uma pergunta para Marlise aqui? Vamos lá, ô Carlos, você quer entrar ao vivo com a sua pergunta aqui? Não, aqui a gente vai pegar o pessoal desprevenido, de repente a pessoa tá lá toda à vontade. E aí não tá preparado, né? De pijama. Mas eu faço um desafio aqui. Quem é que quer aparecer para fazer a pergunta ao vivo aqui? Pô, Marlise de Santa Catarina Carlos, aqui com a gente. Manda um eu aqui. Vamos ver quem vai aparecer eu aqui. Alguém aqui que colocar a pergunta ao vivo. Manda um eu aqui que eu mando a pergunta ao vivo aqui. A gente abre agora para a pessoa responder. Como ainda não tem, deixa eu responder a do Carlos aqui. Qual seria... O que seria melhor fazer? O fundo de caixa e por exemplo, vou guardar dinheiro em uma poupança ou fundo de investimento? Essa tem sido a pergunta dele, depois ele fez outra. Ok. Não vai dar para ele entrar, não, que ele tá sem camisa. Então deixa ele quieto. Ao vivo é ao vivo, né? Aí ele também pergunta, quando devemos investir a reserva? Qual porcentagem de investimento de reserva devemos investir? Certo. Bom, vamos a primeira pensar de novo, né? A primeira pergunta, eu queria que ele esclarecesse pra gente. O que seria melhor fazer o quê, Carlos? Um fundo de caixa? Me ajuda na pergunta. E a segunda pergunta dá pra gente responder, que é quando devemos investir a reserva e qual porcentagem? Certo. Novamente, né? Então, acho que parte daquilo que eu falo na outra resposta, que se for uma reserva lá na vida pessoal, a gente pode trabalhar com o valor de 10%, não sei qual é a metodologia que vocês utilizam, mas para mim, 10% devido para a liberdade financeira, então para o futuro, e 10% para sonhos e realizações aí de médio, curto prazo. Então, lá na vida pessoal. Na empresa, é preciso ter um plano estratégico aí de reservas e de investimentos. Então, qual é o valor que eu preciso investir nesse ano para alcançar a rentabilidade que eu quero, né? Chegou aqui o dono da pergunta. Isso? Olha aí, Carlos, ajuda a gente nas perguntas, homem. Tudo bem, Carlos? Prazer te conhecer. Tudo jóia. Prazer. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, faça a pergunta ao vivo aqui para nós. Prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu aí na mentoria aí de vocês. Aí já aproveito já a mentoria, além do meu primo, com vocês aí também, né? A minha pergunta é o quê? Por exemplo, que legal. se você tem
vamos supor, um fundo de caixa que nem você falou, de 100 mil reais, né? Eu penso sempre assim, guardar, vamos supor, além do lucro da empresa, o valor do investimento, mais um valor de fundo de caixa, né? E esse fundo de caixa, o que acontece? Chega uma hora que, Deus quiser, né, todas as coisas acontecem bem, e esse fundo de caixa vai aumentando o valor. Quando chega, vamos supor, eu Sim. tiver 500 mil reais lá de fundo de caixa, daí eu preciso saber qual a hora de investir, quanto investir, quantos por cento desses 500 mil reais eu invisto? 100%, 80%, 30%? Qual o Investir valor para mim aonde? ter poder investir na própria empresa? Para ela, para alimentar a galinha de ovos de ouro, para ela não parar de botar e botar Tá, eu acho duas ou que três vezes a a questão é mais. assim, certo? Vou pegar o exemplo da galinha dos ovos de ouro, porque assim, o fluxo de caixa, ele serve, fosse a água e a ração da galinha, né? Então, todos os meses ela vai ter ali aquela água e aquela ração na mesma quantidade para que ela consiga produzir. Então, se essa empresa precisa de ter um giro ali de 60 mil reais, que foi o exemplo anterior que eu trouxe, esse 60 ele precisa ser mantido ao longo de todo o período para gerar realmente essa fluidez dentro da empresa. Agora, a partir do momento em que esse valor ultrapassa esse valor que está a mais, ele pode ser destinado sim para investimentos. Não quer dizer que esse 60 vai estar parado lá e não fazendo nada, né? Vai estar lá na conta corrente. Não, ele vai ter que estar aplicado abaixo da aplicação, quando não precisar, coloca de volta na aplicação para ir rendendo o juro também. Mas o mais interessante de ser pensado é assim, o fluxo de caixa, né, o valor ali dessa reserva financeira, ele é corrente. A empresa sempre vai precisar ter um valor mínimo ali de fluxo de caixa. E o valor que vai ser investido na empresa, ele pode ultrapassar esse aqui de 100 mil. Só que a minha necessidade, o que eu vou fazer com 40? Caiu aí, né, meu caro? Vamos ver se a gente restabelece o sinal. Caiu a ligação. Ou você chegou, o Fernando falou, vou dormir. Fernando, você conhece seu primo como que é, né? Seu primo é problema. Vamos, Fernando é top, Fernando é 10. vamos aqui. Você fala de que cidade? Eu sou de Campinas, estou na divisa Campinas-Hortolândia. Pô, que legal. E convido o pessoal para conhecer o trabalho da Malise, o trabalho da Nortear, tá? Ah, não, sim, com certeza. São trabalhos... dificuldade com a internet também, não consegui compartilhar o link do próprio Instagram, né? Mas eu já convidei todo mundo pessoal do Instagram, até eu peço pessoal aí que puder compartilhar e chamar quem conhece, porque é uma grande oportunidade, né? Normalmente para você ter uma mentoria não é barato. Quem procura mentoria normalmente já está sufocado, já não tem mais o que fazer, e está tendo essa oportunidade aí de ter essa mentoria com vocês aí de graça, né? Ok. Ó, tá dando aqui, o Instagram tá falando aqui pra gente, eu vou ter que tirar você, Carlos, e o Instagram tá falando que só pode ter 3 pessoas aqui. Aí ela vai responder sua pergunta, tá bom? Ok, obrigado. Obrigado pela participação aí, viu, Carlos? Um abraço, querido. Um abraço, até mais. Vou pedir pra você sair aí pra me chamar ela, tá bom? Legal, vamos chamar ela. Coisas da internet. Agora vai, Fernando. Oi, voltei. Voltei! Caiu. Que luta boa! Exatamente. Mas continue lá a resposta para ele. O Instagram agora tem dessas. Quando tem 4, ele manda ter 3, e aí vamos. Essa eu não sabia, para mim é nova. Ah, entendi. Eu também não sabia, por isso que eu não estava conseguindo entrar, então. Apareceu uma mensagem para mim aqui. Aprendendo, pessoal. Estamos aprendendo junto. Bom, eu já nem sei mais até qual pedaço que vocês ouviram. Você estava falando em relação a definir alguns valores para investir, né? Exatamente. Então, o que eu estava trazendo é que é necessário
a gente pensar qual é o valor que a empresa precisa sempre em capital de giro, na moeda corrente, né? Que eu preciso ter no banco, aplicado, para quando precisar algo, eu tenho esse dinheiro na empresa, para às vezes adiantar fornecedores, enfim, fazer estratégias de giro dentro do negócio. Então é necessário que eu saiba esse valor. E aquilo que ultrapassar, então, esse valor, eu posso decidir se eu vou devolver para os sócios como distribuição de lucros, se eu vou colocar isso no meu caixa mais, se eu vou investir na empresa. Então essa decisão ela precisa ser fluida, né? Algo que cada ano vai ser uma decisão diferente. Legal. Vamos aqui. O que um empreendedor precisa saber de básico ou de essencial assim para ele ter sucesso financeiro, para ele ter sucesso na gestão? O que você fala? Eu acredito que ele precisa saber aonde que ele quer chegar, primeiramente, né? Então ele tem que ter um norte, né? Vocês falam aonde quer chegar? Exatamente. Opa, obrigado, Marlise. Obrigado, Marlise. Aí sim, ó. Exatamente, pessoal, né? Marlise. Vamos nortear esse negócio, né? Então tem que ter uma direção, né? Sem sombras de dúvida. É preciso que essa direção ela esteja muito bem desenhada. Então, qual é o valor dessa direção, né? Aonde que eu quero chegar em termos de faturamento, em termos de lucratividade, qual é a retirada que eu desejo. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Traçado esse primeiro ponto, a gente tem que investigar qual é a situação financeira hoje, né? Então, o que a empresa está dando? Então, no mínimo, ele vai ter que ter um relatório de fluxo de caixa. Vai ter que ter registrado essas entradas e saídas. Então, isso é o básico do básico. Para todo mundo que tem um negócio, para quem tem uma empresa, quem é empreendedor, quem trabalha solo, tem que ter isso registrado, né? Então, quais são as receitas do meu negócio e quais são as despesas do meu negócio? O que eu paguei nesse mês e o que eu recebi? E quanto que me sobrou? Então, esse é o relatório básico para mim, que precisa acontecer. Claro que depois tem que controlar contas a pagar, tem que controlar contas a receber, tem que fazer outros movimentos dentro desse financeiro. Mas sabendo quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que me sobrou no final do mês, ou se não sobrou, quanto que faltou, já é aí um indício se eu estou seguindo na direção que eu quero ou não. Entende? Então, essa para mim é a primeira parte. Tem mais? Não, acho que é isso. Esse é o básico. Ela fala de um jeito que a gente fica parado e eu falo, nossa, já lá vem coisa boa. Agora tem uma pergunta que eu achei legal. Você falou, alguém perguntou, eu perdi a pergunta, mas você falou várias vezes da questão de misturar conta física e jurídica. E como que você tira essa mistura? Em que momento tá tudo misturado, um caos? O que eu faço? Além de sentar e chorar, depois de sentar e chorar, aí você vai tomar a sua ação, tá? Primeiro você chora porque a situação é grave. Chorou. Isso. Chorou, já ficou com raiva dos números, já brigou com o banco, tá tudo certo. Agora vamos resolver a parada, né? Vamos resolver a questão. Primeiro ponto, separa as contas. Abre uma conta no CNPJ. Se não tem CNPJ, abre uma outra conta de pessoa física, mas que vai circular lá nessa outra conta tudo que é do negócio, né? Então esse é o primeiro ponto. Para começar a separar, é necessário também que a gente faça uma pesquisa aqui na pessoa física de quanto que é necessário para eu viver. Então eu separo as contas e eu sei que aqui na pessoa física eu tenho que dar conta de R$5.000 todos os meses. Bom, é isso que eu tenho que entrar? Então eu vou retirar aqui da pessoa jurídica os 5.000 e vou colocar aqui na pessoa física, né? Megado. Mas eu vou ter que começar a fazer esse controle. Então, hoje eu vou colocar 1.000, semana que vem eu vou colocar 500, vou colocando até dar os 5.000. Deu 5.000, fechei a torneira, né? Porque qual é o principal questão aí disso tudo, né? Que como fica uma conta de pessoa jurídica, né? Uma conta mais gordinha, acaba que a pessoa física vai lá pegando sem limitação. Então, além dessa separação, é colocar essa limitação lá na conta da pessoa física para justamente fazer essa organização financeira acontecer. Muito bom. Excelente. Fernando, o que a gente faz agora? Antigamente eu chamava você nos últimos minutos
para você fazer uns comentários. Já vou pedir para você se preparar, só que agora você está ao vivo com a pessoa, por favor, contenha-se, né? Cuidado com o que você vai falar, né? Tenha modos, por favor, viu? Marlise, imagina. Deixa eu te falar uma coisa. De todo esse bate-papo de dicas de finanças para empreendedores, que é um assunto muito importante da gente estar trazendo, vamos tentar fazer um resumo de dicas boas aí para o pessoal, de tudo que a gente falou. A gente falou de divisão de contas, a gente falou de valor para investir. Vamos fazer um resumo do nosso bate-papo. Ele teve várias saídas, mas vamos tentar arrumar isso para o pessoal anotar aí. Certo. Não anotei nada aqui, vou falar o que vier aqui na minha mente, tá? Se eu vai no seu jeito, porque aí, é a melhor coisa. O Fernando nos conserta. O Fernando arruma aí depois. Misericórdia. Então, olha só, eu quero dizer para quem está acompanhando, né, que as finanças dos seus negócios são um reflexo das suas finanças pessoais. Então, se você não está tendo dado financeiro lá no seu negócio, é porque algo precisa ainda ser mexido dentro da sua mente para que você acredite que essa é uma jornada realmente próspera e tenha ações que vão te levar para o lugar financeiramente desejado. Então, ter esse lugar desejado, porque às vezes é muito fácil, né, as pessoas dizerem aquilo que elas não querem mais da vida financeira, mas o que você quer, criatura? O que é que você deseja daí em diante? Então, traçar esse lugar desejado da vida financeira, tanto do seu negócio quanto da sua vida pessoal. E, claro, identificar quais são as ações que vão me levar lá e fazer as ações, né? Não adianta só ficar também no campo do pensamento, sonhando e não saindo do lugar. Então, eu tenho que ter o meu norte, sim, mas eu tenho também que fazer as minhas ações. E eu só vou me mexer quando a minha chave mental virar. Então, eu acredito muito nisso. Muito bom. Ô, Marlise, é uma honra ter você aqui. Me fala uma coisa, se fosse para você deixar agora uma frase, não sei se você preparou, você quer falar espontaneamente, tem uma frase para esse pessoal, o pessoal está te elogiando demais. Tem uma amiga sua aqui, Cláudia, deve ser Cláudia Contadora, da Cláudia, Marlise. querida. Ela Sempre fazendo elogios. E tem uma frase que você fala pro pessoal? Tem uma frase que você gosta? Olha, eu gosto de pensar, né? Tem uma frase de Tony Robbins que ela, para mim, ela é muito direcionadora, assim, né? Ela fala o seguinte, essa frase, que são nos momentos de decisões que o nosso destino é traçado. Então, se eu decido realmente evoluir financeiramente, eu vou conquistar essa evolução financeira a partir da minha decisão. Então, se eu decido que aquilo ali vai dar certo, se eu decido que o meu negócio é um negócio próspero, eu vou fazer acontecer. Então, a decisão de ter uma vida de prosperidade, a decisão de evoluir com relação ao dinheiro, passa por cada um de nós. Então, se quem curtidas aí, pessoal. Se quem está aqui com a gente acompanhando essa live toma essa decisão que daqui para frente a sua vida financeira vai ser diferente, eu tenho certeza que vai, porque essa pessoa vai fazer de tudo para que essa decisão se cumpra. Legal. Fernando, pessoal, vou fazer mais uma pergunta para ela, mas enquanto isso, eu vou pedir para você colocar aqui no chat a boa lição que você tirou dessa live, as boas lições que você tirou aqui da Marlise, e se você tiver perguntas também, a gente vai abrir esse canal depois para ela. A gente gosta muito de falar aqui no programa Nortear sobre literatura, livros. Eu quero fazer duas perguntas. Você está prestes a lançar um livro, é isso? Está quase. Exatamente. Tá quase. Tá prestes. Acho que mês que vem sai. Eu queria 2 furos aí hoje aqui, que a gente já deu um. Fala pro pessoal. Mas, poxa vida, fala um primeiro pro pessoal que não assistiu. O primeiro é que em breve o meu perfil, né, ele vai ser para ajudar donas de negócios, né? Então, depois de muito amadurecimento, eu percebi que a minha missão realmente de vida é ajudar mulheres a se tornarem donas dos seus negócios, donas do seu dinheiro e donas da sua vida. Então, vamos assumir a mulherada aí como dona de negócio, como dona de dinheiro, né? Que cuida do seu dinheiro com educação financeira. E, claro, isso vai trazer vida aí para muita gente. Esse foi a primeira coisa que eu contei. A segunda, que é referente ao livro, sim, já está finalizado. O livro se chama GPS da Evolução Financeira, porque eu acredito realmente nesse processo de evolução. Nossa, que nome legal!
Adorei o nome. GPS. Ah, tu não sabia? Eu achei que tu já sabia. Não, o nome eu não sabia. Não, é que eu sou um especulador. A pessoa não fala, eu fico provocando, sabe? Aí ela vai e fala. Sim, o nome do livro é GPS da Evolução Financeira, Segredos para um Caminho de Prosperidade. Ele já está finalizado, ele está na editora, está com as últimas revisões aí sendo feitas. Então, a nossa previsão era agora maio, mas eu estou considerando aí junho, julho para fazer o lançamento. Então tá em breve, tá no forno. Que bom, que bom, que bom, Marlise. E livros que você gosta? A gente gosta de falar de literatura, quando você lançar isso, vem aqui. A gente tem um programa aqui na Nortear chamado Letras Financeiras. Eu quero lançar seu livro aqui com a gente, você sabe disso. E eu queria que você indicasse livros da Marlise. Livros que não falta. Que você citou agora Tommy Robinson, né? Tony Robinson. Sim. E aí você. Mas deve ter os livros que você gosta aí, que eu quero que você indique pro pessoal. Eu tinha separado lá na minha sala, então vamos ver se... Opa, apaguei a luz aqui, mas vamos ver se eu consigo... Essa live, esse retorno tá uma bênção. Eu tinha separado... Esse daqui, para mim, é um guia. Ele é quase uma bíblia aqui de tão grosso, né? Ele se chama Seu Gigante Interior, do Tony Robbins também. E para mim... Cortou de novo, Marlise. Cortou de novo. Eu acho que o livro que ela está falando, Cleiton, é Desperte o Gigante Interior, também acho que é do Tony Robbins. Né? É um excelente livro, né, Fernando? Muito, muito bom. Muito bom. Vale a pena. Vamos curtir, pessoal. Quando curte... Ó, presta atenção, pessoal. Para voltar sinal, precisa de muitas curtidas, como se fosse aplausos para nossa convidada. A gente vai chamar ela de novo. A gente não desiste. Vamos lá. Né, Fernando? A gente não desiste. O nosso tempo está acabando, mas a gente não desiste. A gente não desiste. A gente não desiste de fazer nosso trabalho. Opa, vai. Voltei. Tem um outro aqui que eu vou indicar. Ele é bem pequenininho, tá? Ele é pequenininho mesmo no tamanho. Mas ele, para mim, ele é um guia, assim. Ele tá todo riscado. Ele se chama A Conquista da Prosperidade. Eu achei esse livro uma vez num supermercado no Paraná. E quando eu vi pela capa ali alguns trechinhos assim, eu achei que ele valia muito a pena. Realmente vale. Ele é incrível, tem um conteúdo incrível. E outro aqui que eu gostaria de indicar, que faz parte aqui da minha forma aqui de enxergar e de ver as finanças e tudo mais, é esse aqui. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Eu acredito que quando a gente tem essa visão, né, com relação à mentalidade, da forma como eu penso e aí como eu ajo, isso faz toda a diferença. Legal. Então, são as minhas indicações. Olha que coincidência. Amanhã o Fernando vai estar com uma colega nossa da ABF, que é a Lady Werneck, e o tema é empreendedorismo para as mulheres. Olha que legal, muito bom. Eu até te convido a assistir. A Lady é uma profissional incrível. O Fernando também. A gente elogia, a gente elogia os dois. Eu tô brincando. Fernando Ribeiro, vamos aproveitar que ela está aqui antes da gente se despedir. O que você trouxe? Primeiro eu faço aquela pergunta. Fernando, presta atenção, Marlise. A gente tem uma perguntinha que a gente copiou de um comentarista de futebol. Né? Quando saiu um gol, tinha um comentarista de regras que aí perguntavam para ele, carimba? Tem o carimbo norteado? Então, aí a gente quer saber do Fernando, agora encarando a Marlise, se tem. Carimba, Fernando? Pode carimbar? Carimba, Cleito. Carimba que a live foi legal. Isso é bom demais, hein? É isso aí, cara. Vamos curtir, vamos aplausos para a Marlise. Fala aí, Fernando. Enquanto isso, tô pedindo pro pessoal curtir, que a Marlise merece. Ai, que legal. Gente, obrigada, então. Não, Marlise, eu queria só ressaltar, porque foi muita informação importante para quem está empreendendo, para quem pensa em empreender também. Eu acho muito importante o que você traz, porque não serve só para quem já está vivenciando, mas sim para quem pensa também e partir para essa jornada de empreender, né? Então,
é a lição que fica, né? A ideia que vale a pena ser pensada. E aí, já pegando o gancho da sua frase, são nos momentos de decisões que nosso destino é traçado, do Tony Robbins, são dos momentos de decisões, né? E aí, a palavra decisões, eu acho que é importante o que você trouxe, que não é qualquer decisão, né? O que vale a pena para o empreendedor é quais são as melhores decisões, as decisões mais assertivas, porque é como você colocou no começo, que você analisou os seus clientes na declaração de imposto de renda. Então, más decisões, débitos, dívidas, boas decisões, o patrimônio aumentava. Então, eu achei muito legal, porque as decisões que eles tomaram foram as mais assertivas, e o que fez você levar a melhorar as decisões, né? Que aí eu achei interessante que você não partiu só para a questão da matemática financeira, ou simplesmente para a questão da contabilidade, e sim de entender, e aí volta para a frase, de entender o que levou à decisão. O que levou à decisão? O que você falou, crenças, né? Porque aí volta aquela frase, que eu acho que até o Lair Ribeiro também fala essa frase, né? Sim. O nosso pensamento gera o nosso comportamento, que gera a nossa ação, e daí traz o resultado. Então, se o nosso resultado está ruim, né, nós agora com a visão empreendedora, quando eu olho para o meu negócio, se isso não me agrada, né, é uma coisa que vale a pena pensar, e muitas vezes a gente não consegue resolver isso sozinho. Aí tem o profissional que pode auxiliar isso, seja o coach, seja o psicólogo, mas trabalhar realmente essa crença que pode ser, como eu coloquei para vocês no começo, ser limitante, né, ser uma crença que você não consegue entender. Por que você não produz? Por que você não progride? Eu acho interessante quando você trouxe essa ideia, porque o convite que fica aqui é fazer você pensar em que tipo de crença você tem hoje sobre empreendedorismo e sobre o dinheiro em si, né? Um ponto crucial que a gente sempre impacta, que é a mistura de contas fixas, o que você falou, né? Não enxergar o resultado da empresa e nem da vida pessoal. E é realmente isso, a pessoa está completamente perdida. Ela não enxerga como está a empresa e ela não tem a realidade da sua vida pessoal. Então a bagunça já é bem grande aí nesse caso, para quem está nessa visão empreendedora que não tem esse controle, né? Decisões sobre o Prolabore, foi aquilo que eu te perguntei, por que dói tanto as pessoas reduzirem o padrão de vida, e dói, sempre vai doer, porque eu sempre penso que primeiro tem que vir a empresa rica, depois o empresário, né? A frase que eu achei muito legal que você colocou foi que o conhecimento liberta e salva da ignorância. E a ignorância é a ignorância da falência, a ignorância do desânimo, tudo isso é o que o conhecimento liberta. E o conhecimento é a decisão certa. E o conhecer é fazer o que você falou, é buscar os números, é sentar com as informações, é não mentir para si mesmo, muitas vezes, né? Que é esse que acontece muitas vezes, que você cria uma expectativa de alguma coisa que vai acontecer, e quando na verdade não acontece, porque depende de você. O processo depende muitas vezes de você, das suas ações e das suas decisões. Então, o que você tem feito hoje, né? Fica o convite. O que você tem feito hoje para libertar mais você, para o seu conhecimento te salvar mais, né? Que informações o empreendedor hoje, você empreendedor que está nos assistindo, lhe falta? Está aí o convite da nossa querida Marlise. Que conhecimento liberta? Então, o que está te prendendo hoje? Qual é o conhecimento que te falta? Eu achei muito legal essa frase que você colocou, me fez pensar isso. E aí, para finalizar, qual é o resultado que a empresa está dando, né? Quando você não tem clareza mesmo, fica confundindo tudo. Então, separa as contas, né? E assim, a dica que eu achei muito legal, para quem tem dificuldade com o Prolabore: quanto eu preciso para viver? E aí cabe uma questão muito interessante para o empreendedor. O empreendedor, ele precisa primeiro, né? Então ele vai ter que viver com aquela questão difícil, porque, como você colocou no começo, não se torna um empreendedor rico muitas vezes. Muitos empreendedores enriquecem, mas também não é da noite para o dia, né? Então ele vai ter que viver, volta nessa questão do Prolabore, com o que ele realmente precisa para viver. Aí sim, fazer como você colocou, quando tiver uma divisão de lucros, aí sim você consegue compartilhar a ideia, né? E, para fechar, finanças de pessoa jurídica é um reflexo de pessoa física. A grande verdade é essa. E a verdade Carimbou norteado. Marlise, você gostou de estar aqui com a gente? Foi uma honra, eu aprendi muito. Adorei. Foi muito legal, muito legal. Um bate-papo aqui descontraído de um assunto que, para mim,
é muito gostoso de ser falado, né? Então, se a gente ajudou uma pessoa, já está valendo, né? Então, já estou feliz aqui por ter atingido pelo menos uma pessoa com um pensamento diferente, uma ação que vai ser feita diferente. Enfim, obrigada aí pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Nós agradecemos aqui, parabéns pelo seu trabalho. Eu quero que você fale às pessoas, fala todas as suas redes sociais para as pessoas te conhecerem o seu trabalho. Eu vou convidar então para me seguir aqui no Instagram, @marlisealvesoficial. Vou ter o maior prazer em ter vocês por ali. Vai sair aí pela sequência, além do livro, né? Tem outros projetos ainda para esse ano. Vou dar uma aprimorada aí no canal do YouTube. Tem projeto de podcast aí pela frente. Então, legal. Tem aí novidades. Tem novidades aí vindas ainda nesse ano de 2021. Aí pra frente. Mas me encontrando pode ser aqui pelo Instagram mesmo. Aqui tem conteúdo todos os dias. A Nortear tá aí pra a gente estar junto na mesma peleja da educação financeira. E obrigado por fazer parte da ABEF. Você tem contribuído muito. Logo, você e o Sérgio Mariano, uma dupla da qual a gente tem muito apreço. Obrigado por estar aqui fazendo esse primeiro programa depois de umas férias aí. E rumo ao 100. Obrigado, viu? Sucesso. Tchau, tchau. Aqui Agradeço. foi o programa Nortear da Educação Financeira, de número 65, com Marlise Alves, Santa Catarina, Florianópolis, do qual ela nos trouxe dicas de empreendedores e finanças, finanças para empreendedores, e a gente aprendeu um bocado com ela. Uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Fernando. Parabéns. Um abraço. Tchau, tchau.